Salve, salve, fiel! Chegamos. Fiel, as coisas começaram a mudar no Corinthians. A reformulação começou. Jogadores já foram se despedindo do Sport Clube Corinthians Paulista. Já tem jogador que já até foi anunciado em outro clube. E o Corinthians começa, então, o projeto reformulação, tão pedido pela torcida fora todo mundo, e acho que o Augusto se comprometeu a fazer isso e deu início, o pontapé inicial oficialmente na reformulação do Corinthians. Medalhões se despedem do clube já, inclusive um deles já está empregado, quer dizer, não deu nem tempo de ficar desempregado, na verdade. Então, subentende que já havia conversas, para que, se caso ele não ficasse, ele fosse para esse outro clube. Não vou falar que está errado. O cara é profissional da bola, enquanto esteve aqui nos honrou, e que ele seja feliz na carreira dele. Eu vou contar tudo para vocês. Legal? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Lembrando que o Corinthians agora precisa ir ao mercado. O Raniel é um dos nomes para volante que o Corinthians está tentando trazer, 26 anos de idade, que é do Cuiabá. O Augusto deixou claro que está atrás de outros jogadores e que a Fiel pode ficar tranquila que chegarão entre 10, 12 até 13 jogadores. Vamos esperar para ver, por enquanto não chegou ninguém, O único que chegou ainda é uma herança do Duílio, que é o Hugo, lateral esquerdo do Goiás, que, segundo falaram pra gente, não é para se empolgar, não. Então vamos esperar para ver como vai ser a atuação do Hugo aqui no Coringão. Beleza? Bom, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, que é extremamente importante. Comente aqui, o que você achou da saída dos jogadores que nós vamos falar agora. Você concorda? Você discorda? Você achou que não era por aí? Qual a sua opinião? Ao meu ver, eu acho que a diretoria agiu corretamente, caso a caso, até porque cada caso tinha uma peculiaridade. Tinha algo ímpar em cada situação, e acho que, para não ter problemas, a diretoria passou no geral, que foi mais prático, vamos dizer assim. Tá ok? Tá vendo esse PS5 aqui? Ele pode ser seu. Apenas 49 centavos. 49 centavos. Cada número. Você pode concorrer a esse PS5 no próximo dia 22 de dezembro, 8 horas da noite. Sorteio pela Loteria Federal. E aí você poderá passar o Natal de PS5 na sua casa. Cada número custa 49 centavos. Tem algumas promoções lá. Se você pegar uma quantidade de números, você tem desconto. Entra lá no site. O link vai estar na descrição do vídeo. A gente está arrecadando dinheiro para fazer nossa cirurgia. E a gente conta muito com o apoio de vocês. Legal? E muito obrigado a todos que já compraram a rifa, indiferente se foi um número, 10, 100 ou 1000 números. Muito obrigado. Legal? Bom, Corinthians ontem teve uma reunião, Já não era mais aquela coisa de quebrar gelo, já não era aquela coisa de se conhecer, não, já era para trabalhar. E nessa reunião, o técnico Mano Menezes, sentado com Augusto Melo, que vai ser o nosso presidente, já começaram a definir diretrizes para 2024. 4 jogadores já foram comunicados que não estarão no elenco do Corinthians para a próxima temporada. Ok? Cantilho, colombiano, que chegou aqui 3 anos atrás, com uma grande expectativa, não rendeu, não deu certo. Cantilho já está livre no mercado. Teve sondagens no início do ano do Júnior Barranquilla, que queria levar ele de volta para a Colômbia. Ele tem aí também sondagens do futebol mexicano. E ele gostaria de trabalhar no Brasil ainda. Então ele deve tentar alguma coisa aqui no país. Mas caso contrário, ele tem aí as portas abertas na Colômbia e no futebol mexicano. E em breve aí o Cantillo retoma a carreira dele em algum outro clube. Está liberado, não vai renovar o contrato. E o Cantillo está fora do futebol. O Cantillo não ficou por deficiência técnica, não se enquadra num sistema de jogo, numa ideia que o Corinthians tem para 2024. Na minha opinião, demorou muito até para tomar atitude, deveria ter tentado negociar o jogador antes, mas o importante é
que já não faz mais parte do elenco corintiano. Legal? Sua opinião no Cantígio, merecia ficar? Interrogação. Bom, Juliano não vai ficar. Juliano, esse tem um detalhe bem peculiar, porque é até tido como uma provável renovação. Ele já tinha assinado que toparia uma redução salarial. O Mano tinha ideia de trabalhar com o Juliano, 33 anos de idade. Seria aquele cara que daria a experiência para o time do Corinthians em 2024. Mas eu acho que não pegou muito bem essa história de não ficar com o Renato, mas ficar com o Juliano, né? E o Juliano não teve um ano, como eu posso dizer, elogiável, né? Teve um ano extremamente abaixo da crítica, lento, errando alguns passes que ele costumamente não errava, fez até alguns gols depois que o Mano assumiu, até deu uma melhorada, mas não o suficiente para que não fosse questionado. E o Juliano é mais um que não faz parte desse elenco de 2024 do Corinthians, que passará a ter outro jogador do meio campo. O Juliano está livre, teve sondagens do Inter de Porto Alegre, já teve sondagens do Grêmio, né? O Juliano tem mercado aí, de repente até volta para o mundo árabe, e vida que segue. O Juliano, enquanto esteve aqui, foi um cara sério, nunca causou problema, transtornos em relação a estar ou não no bagulho de reservas. Agradecemos, mas é isso. Vida que segue. Juliano também está fora do timão. Aqui embaixo, você ficaria com o Juliano? Ou mandaria realmente ele embora? Interrogação. O terceiro nome é o Renato Augusto. Renato Augusto, para mim, é craque, monstro, gênio. No atual nível do futebol brasileiro, é gênio. Mas pelo que eu conheço futebol, eu coloco ele como craque. Monstro, muito bom jogador, tecnicamente é sensacional. É um cara consciente do que faz, é um cara muito bom de grupo, sabe? É um cara bem quisto por todos, respeitado pelos outros jogadores. Mas o Renato ele tem um sério problema de contusões. Quando ele se machuca, ele fica um bom tempo fora da equipe. E fisicamente, não é um jogador que pode jogar 4 partidas consecutivas, 5 partidas consecutivas. 1, 2, a terceira já vai naquela, né? E o Renato, nos últimos 2 anos, ele vem tendo um sério problema. Ele começa bem a temporada, mas antes do meio da temporada o gás dele acaba. Ele foi muito mal preparado os últimos 2 anos. E ele sofreu com lesões, né? E depois do jogo aqui na Neoquímica Arena contra o São Paulo, que ele foi decisivo, o Renato se apagou, né? E veio caindo de produção. E teve algumas partidas que o Renato foi um jogador comum em campo. Eu até brinquei se já alguém tinha abduzido o Renato, porque ele soltava o corpo. E ele não conseguiu, né, manter o nível de atuação. Para mim, mesmo com muito pesar, é até triste, porque eu gosto do futebol do Renato, eu sou fã do futebol do Renato, e eu concordo com a diretoria do Corinthians. Por quê? O número de partidas que o Renato ficar fora da equipe é muito grande, né? Levando em consideração que ele já não está tendo a mesma volúpia dentro de campo, velocidade, aquela coisa toda, eu não posso pagar o mesmo salário para ele que eu pagava na íntegra até então. Porque 60, 70 partidas no ano, 80, se eles me jogar 25, 30, 35 partidas, 40, é muito. O Renato não pode ter essa sequência. E o Corinthians vivia de uma Renato dependência, né? Então vai ser bom para o Renato, que é um cara que eu respeito demais. Muito obrigado, mestre, mas tem que seguir em frente. E no Fluminense, vieram me perguntar quando que estoura a bomba do Fluminense. Eu falei, não, vai estourar. O Renato é um cara, igual o Ganso, que vem, né, vem convivendo com contusões sérias. Com certeza não vai ser aquele cara que o time vai jogar nas costas dele. Ele é mais um lá. Por quê? Lá ele tem o Ganso para ajudar a armar, tem o Renato, tem o próprio Marcelo, que em determinados momentos da partida deixa de ser lateral e vir ser o segundo volante, quase um meio atacante, assim como o Felipe Melo,
né, que sobe um pouco quando está jogando na zaga. E isso dá segurança para o meio-campo do Fluminense. Né? E ainda tem um detalhe. Né? Ainda tem um detalhe. Ainda tem esse detalhe. O Renato, os momentos que ele não puder jogar, se ele ficar no banco, tem o Ganso. Quando o Ganso jogar 2, 3 partidas, começou a miar entre o Renato. Né? E ali no meio campo, o Renato vai estar jogando uma posição que ele não precisa ficar correndo o campo todo. Porque vai ter quem corra por ele. Né? E o sistema do Diniz funciona por causa disso. Então, eu vejo muita tristeza essa saída do Renato. Vejo mesmo. E entendo que pro Corinthians foi a melhor coisa. Como eu disse, não daria para pagar o salário que o Renato ganhava, tendo ele em campo por 40%, 45%, 60% às vezes da média concorrida. É isso. E a quarta saída é o Gil, né? Que eu apelidei de Kombi sem motor, sem suspensão. O Gil até 2 anos atrás era um zagueiro que, pô, você tirar o chapéu. Saiu daqui, deixou saudade, voltou jogando de terno, mas os últimos 2 anos de contrato do Gil, olha, foi uma avenida ele e o Fábio Santos, tá? Rapaz, foi uma avenida, mas põe avenida nisso. E assim, tanto ele quanto o Fábio Santos nos prejudicaram muito, perdemos aí 10, 12 pontos pelo setor esquerdo. E se não mudar de posicionamento, vai ser difícil jogar. Então, assim, o Gil, ele vinha dizendo para a esposa, e a esposa jogando nas redes sociais, legal, né? Que o Gil tá no beirada, foi 2-0, não sei de quem, 4-4, 2-2, legal. Só que, né, o Corinthians quase renovou com o Gil, não por critério técnico, e sim por dívida. A ideia que chegou a ser sugerida e quase aceita pelo Corinthians era um novo contrato, o salário mais a dívida diluída naquele contrato. E o Corinthians de bate-ponto disse não. Porque o Corinthians... Como é que é? Porque o Corinthians... ele vai ter essa bucha para segurar. Né? Então, eu acho que é o seguinte, o Gil tem interesse do Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense. A gente tem muitas perguntas, né, que vão ficar no ar. Agora, renovar com o Gil, que foi até abordada essa situação, para se ter como pagar a dívida a longo prazo, mas só sentar com o pai do Gil e falar, eu posso pagar o senhor assim, assado, cozido, esse garoto está na base, está aqui trabalhando com a gente, mas esse aqui, eu só posso pagar essa dívida assim. Pronto, cara. Sabe, não adianta ficar com o jogador, renovar contrato com o jogador, ele fica recebendo 300 de salário e 400 do Gil. Ele tá perdendo dinheiro, né? Perdendo dinheiro, perdendo status, e isso também é ruim pro clube. Então, o SAF no Brasil, a SAF no Brasil como é que é? A SAF no Brasil o quê? Pode ser que seja bom no futuro, nesse momento. Então é isso. Por isso o Gil não ficou. O único critério que seguraria o Gil é aproveitar a dívida que o Corinthians tem com o mesmo, que é 18 pontos 52.600. Então é isso aí. Por que eu tô falando esse número? Até me enrolei que eu tava pensando aqui. Hoje o Corinthians vai economizar, saindo mais alguns jogadores, aproximadamente 10 milhões de reais. Tá? Então dá para contratar bons jogadores. Ranieri não custa tão caro, eu acho que o Gabigol 2 milhões é fora de cogitação, mas mais nomes surgirão. Mais nomes, anotem aí. O Corinthians ainda vai mandar mais uns 5 ou 6 jogadores para fora do ninho. É fato. Pode esperar. Pode esperar.
Por enquanto só foram 5, né? Os 4 dispensados, mais o Fábio Santos. E agora estamos em contagem regressiva para comemorar essa reformulação. Para mim é 5, 4, 3, 2, 1. Vai, Corinthians! É isso aí, fiel. Reformulação sendo feita, o Corinthians mudando de patamar. Agora sim, tá saindo os jogadores mais velhos. Vamos ver quem chega para a gente poder elogiar ou não o trabalho de Mano Menezes. Tamo junto. Vai, Corinthians. Valeu.